Os números dos elementos químicos presentes na Terra é relativamente constante, mas a sua distribuição e migração estão em mudança tanto a curto como a longo prazo, resultante de processos naturais e da atividade humana. Na natureza, as substâncias estão em um ciclo constante, sofrendo diversas mudanças e assumindo diferentes formas. O carbono é um dos elementos mais abundantes da Terra, sendo um dos componentes da atmosfera, das rochas e dos organismos vivos. O carbono está também presente em quantidade apreciável no meio ambiente inorgânico, como as rochas carbonatadas, os combustíveis fósseis, a atmosfera, a matéria orgânica em decomposição e a hidrosfera. O dióxido de carbono contido no ar fornece carbono aos organismos vivos. Autotróficos, os organismos que podem usar o carbono atmosférico o assimilam usando energia solar para convertê-lo em substâncias orgânicas. Este processo é chamado de fotossíntese. As substâncias no ciclo do carbono podem realizar o ciclo por períodos de tempos variáveis. A matéria animal e vegetal morta é desagregada por organismos que a decompõem. A maioria do carbono é liberado na atmosfera sob a forma de dióxido de carbono, enquanto que a parte restante é transformada em compostos carbonatados e dissolvidos na água do mar. No solo, os organismos decompõem a matéria orgânica, produzindo e acumulando os compostos do humus. A matéria orgânica pode ser convertida em carvão e hidrocarbonetos se a sua decomposição for inibida durante um período de tempo determinado da escala geológica. Os organismos vivos convertem uma parte dos seus compostos orgânicos em dióxido de carbono, liberando-os no ar. Este processo é chamado de respiração. O carbono que volta para o ar torna-se novamente disponível para as plantas. Outros fatores, tal como a atividade vulcânica, combustão, decomposição de plantas mortas e meteorização de rochas, desempenham também um papel no ciclo do carbono. A atividade humana tem também impacto no ciclo do carbono. Portanto, a quantidade de dióxido de carbono produzido pela queima de madeira, carvão e petróleo e pelos setores da indústria e de transporte é substancial. Estas atividades afetam o balanço das emissões de gases de efeito estufa, provocando o chamado aquecimento global.